Olá meus amigos, tudo bem? Recentemente nós postamos 2 vídeos que falavam sobre a questão da flexotorção, né? Que é uma questão bastante importante, em que apareciam as tensões normais na flexotorção, e falamos inclusive do momento de inércia, né, de Vlasov. Comentamos sobre o empenamento, né? Falamos de tubos circulares que não empenam, né? É o que a gente chama que eles são warp free, eles não têm warping. Quando você torce um perfil circular, de seção circular, ele não apresenta um fenômeno de empenamento como normalmente ocorre quando você pega um perfil aberto de paredes finas, né? Que apresentam o fenômeno de empenamento. Existe uma outra questão para a gente encerrar essa visão geral, né? Que evidentemente nós sugerimos até uma literatura, num trabalho que foi publicado, de 58 páginas, em que a gente aborda todas essas questões, né, do momento de inércia sexta potência, que é a warping constant, como se calcula a tensão, e esse trabalho que eu coloquei aí no LinkedIn, ele faz uma abordagem completa sobre isso, né? Agora existe uma questão, que é uma questão também que merece um cuidado muito grande, né? Por exemplo, quando você pega um perfil, que é um perfil de parede fina, um perfil aberto, a gente comentou até o caso do perfil U, né? Que está presente nas longarinas de chassi e também nas travessas, onde surgem tensões normais. O perfil C tem uma característica peculiar, né? O centro de gravidade está aqui e o centro de torção está aqui fora, também conhecido como shear center, né? Lá no livro do Vlasov. O que acontece? Se você pegar um perfil como esse que está aqui e você aplicar uma carga no centro de gravidade, como o centro de torção está aqui fora, ele vai torcer e vai, como consequência, empenar. E decorrente disso pode surgir tensão normal na torção restringida. Agora, do ponto de vista dinâmico, tem uma questão importante. Qual é a questão? Olha só, quando você vai fazer o cálculo de uma estrutura, tem muitas estruturas que não é só um perfil, mas você precisa às vezes determinar a frequência natural de uma determinada parte da estrutura, porque ela pode gerar, né, uma vibração se tiver um excitador com frequência próxima. Então é muito importante que você conheça a frequência natural de certos componentes, que representa em última instância a carteira de identidade dinâmica da estrutura. Agora olha só, existem estruturas, por exemplo, como o navio, por exemplo, o navio container, né? Ele tem grandes aberturas, ele no fundo ele é uma imensa viga C que está flutuando, né? E nesses tipos de estrutura aparece o problema do warping também, né? E do warping restringido. Mas olha só, quando você pega um perfil C e o centro de gravidade está aqui, né? Numa primeira instância a gente pode dizer que é como se a massa estivesse concentrada aqui no centro de massa e aqui você tem o centro de torção. Quando você vai calcular a frequência natural de um perfil desse, ele pode apresentar um modo de vibração, que é um modo flexional, e um modo vertical. Aí é que está a questão. Como o centro de torção está aqui fora e o centro de gravidade está aqui, é absolutamente impossível que durante o cálculo de frequência natural, um perfil C tenha este tipo de modo de vibrar. Necessariamente, como o centro de gravidade está aqui, ou o centro de massa, digamos assim, e o centro de torção está aqui fora, necessariamente a vibração de um perfil C é flexo-torsional. Não existe esse tipo de vibração no perfil C. E isso, né, a gente fez até um teste aí no Nastran, estou colocando aqui a visão mais, né, desenhada da questão. Você tem o perfil, esse pontilhado aqui, que é na condição normal, e aí mostrando a deformada dele. E nós fizemos um cálculo, né? Você pode fazer aí no seu software, pega um perfil normal, né, de perfil C, que tem daquelas proporções de perfil de viga, e a frequência deu 34,55 Hz, né?
um modo claramente flexo-torsional. E a justificativa física, sem fazer qualquer cálculo, é uma expectativa que você tem de comportamento. Porque o centro de gravidade está aqui e o centro de torção está aqui. E como você está falando em frequência natural, você está falando nas forças de inércia que surgem durante a movimentação, né? Porque o cálculo de frequência natural ele advém da aplicação da lei de Newton, né? Você calcula a frequência natural, aquilo que a gente estuda normalmente no livro de dinâmica, né? Existe uma maneira de fazer isso aqui, que é um cálculo de alto valor e alto vetor, né? Então você precisa conhecer a matriz de rigidez e a matriz de massa e calcular um determinante do K menos lambda m igual a zero e você determina quais são os altos valores do problema, que no fundo, né, o alto valor é o quadrado da frequência natural. Então, existe uma questão aí fundamental, que é a questão física, né? E você pode determinar no software de análise essa vibração. Bom, aí entra uma questão interessante. Qual é a questão? Quando você pega, por exemplo, esse mesmo perfil e você faz um modelamento usando o elemento de viga, né? A viga convencional que você tem lá no software, que tem a rigidez axial, o EA sobre L, tem a rigidez à flexão, né, que é o EI sobre L ao cubo, né, que aparece lá na matriz de rigidez. Você tem a rigidez torsional, que é o GJ sobre L, tá certo? Na hora que você vai calcular a frequência natural usando o Beam Element, para sua surpresa, aparece uma frequência de vibração neste plano vertical. E a frequência natural é 10,48 Hz. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma evidente impossibilidade física. Até você, pensando só fisicamente, se o centro de torção está aqui e o centro de gravidade está aqui, quando ele tem um movimento, né, que envolve a parte dinâmica, a lei de Newton, e você tem massa aqui acelerando no movimento harmônico simples, digamos assim, você tem o centro de torção aqui e o centro de massa aqui. Então é uma evidente impossibilidade isso aqui ocorrer. Mas o elemento de viga, ele pega isso. Como é que a gente poderia abordar essa questão, né? Bom, em primeiro lugar, quando você tem o cálculo da frequência natural, todo mundo conhece, né? Alguns até acham que isso é para abrir o raciocínio, não tem nada a ver, né? Mas normalmente a frequência natural, ela envolve rigidez e envolve massa, né? Tanto por causa de uma estrutura como um sistema massa-mola, né? Aliás, muita gente acha que quando estuda o sistema massa-mola, como você não vê nenhum sistema massa-mola andando na rua, acha que é para abrir o raciocínio, né? Eu vou até mostrar um caso aqui bastante interessante. Se você pegar, por exemplo, uma viga engastada e você aplicar uma força e abandonar, ela volta para a posição de equilíbrio. Isso aqui tem uma rigidez, que juridicamente é representada por uma mola. É só fazer a conta, né? Se você pegar aqui, por exemplo, esse cara e aplicar uma força, ele tem um deslocamento, que é delta P ao cubo sobre 3EI, né? Se você tem aqui, por exemplo, isso aqui é o L, o E é o modo de elasticidade do material, o momento de inércia. Então, se você aplicar isso daqui, isso aqui está o comportamento de uma mola. Isso é o que está acontecendo. Se você colocar o P de um lado e o delta do outro, isso aqui é uma mola cuja constante elástica é 3EI sobre L ao cubo. Agora, se você colocar uma massa aqui e você tirar da posição de equilíbrio, ele vibra abandonado a si mesmo. Isso aqui é o próprio sistema massa-mola. Bem-vindo ao sistema massa-mola, né? E quando você tira da posição de equilíbrio e ele é abandonado, depois de um determinado intervalo de tempo ele se extingue. Por quê? Porque existe a presença do amortecimento. E você pode ter um sistema que está sob a ação de uma força externa, na qual ele vai dar a resposta dinâmica. O que eu estou querendo dizer com isso
é que quando você calcula a frequência natural, que é a carteira de identidade dinâmica da estrutura, a resposta da estrutura a um carregamento dinâmico depende do conhecimento da frequência natural. Vamos falar de sistema linear, né? Superposição modal. Quando você vai lá no Nastran, existem duas maneiras de você calcular a resposta dinâmica. Pelo método direto ou pelo método modal. No método modal você usa as frequências naturais e os modos para, por superposição, fazer a resposta dinâmica. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você usa o elemento de placa e casca, ele contabiliza o movimento axial não uniforme no contorno da seção. O elemento de viga ele não tem essa capacidade. O que eu quero dizer é o seguinte, se você vai calcular a frequência natural e depende da rigidez, ele tem rigidez axial, ele tem rigidez da flexão dos dois planos e ele tem rigidez da torção. E a rigidez ao empenamento, onde entra? Não entra. Então o elemento de viga, ele não tem capacidade de representar aquela forma flexo-torsional. Lembra? Que nós mostramos na equação do vaso, lá, que tinha aquele parâmetro EI, onde o EIW, W de warping, que era o warping constant, que era o momento de inércia sexta potência, por exemplo, né? Se você fizesse uma comparação, a tensão de flexão é o momento fletor dividido pelo momento de inércia, a distância linha neutra, que é uma coordenada. Quando você vai calcular a tensão normal de flexo-torção, lembra? A flexo-torção surgia pela ação de dois momentos em planos das abas diferentes, né? É o bimomento de flexo-torção, dividido pelo momento de inércia, sexta potência, que é o warping constant, e vezes a coordenada, que é a coordenada sectorial, é a área varrida até determinado ponto. Então, na hora que você vai calcular a frequência natural, como a rigidez que está sendo levada em conta não contabiliza a rigidez ao empenamento, ele não vai conseguir calcular isso aí. Então, olha só, se você fizer um modelo com elemento de casca, em que ele pega o modo flexo-torsional, que fisicamente dá para você até, sem fazer nenhuma conta, imaginar isso, né? Devido à excentricidade entre o centro de torção e o centro de gravidade, na hora que você pega um elemento de viga, ele não tem a capacidade de fazer isso, né? Então isso aqui representa o elemento de viga, né? Isso aqui é a visão, né? Ele é representado por uma linha, mas você não tem as propriedades sectoriais envolvidas na formulação do elemento. Aliás, como curiosidade, existem alguns estudos que até fazem isso. É possível criar um elemento de viga, nem todo software tem isso, no qual você tem a rigidez, a flexão nos dois planos, a rigidez axial, a rigidez da torção e a rigidez ao empenamento, como um termo E e W. Só que esse elemento de viga, ao invés de 12 graus de liberdade, teria que ter 14, né? Há algumas formulações sobre isso. Agora, então, quer dizer, é muito interessante, porque se você fizer o cálculo de um elemento como esse, usando elemento de casca, você vai pegar uma frequência natural, flexo-torsional, que o elemento de viga não consegue. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é uma consequência desse primeiro, é que quando você faz a resposta dinâmica, você faz baseado no conhecimento da relação entre a frequência de excitação da sua carga dinâmica e a frequência natural. E alguns modos vão ser mais amplificados do que outros. E se você não determinou esses modos adequadamente, a resposta dinâmica pode ser comprometida. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Isso aqui vem lá do livro de dinâmica, né? Quando a gente estuda o curso de dinâmica, como eu mencionei, toda a teoria, né, tá contida aqui. E a base da resposta dinâmica de sistema linear, basicamente é o seguinte, olha, você pode fazer a extração dos modos, né, a análise modal, né, em que você determina as frequências naturais e os modos de vibrar. Então isso aqui, por exemplo, seria o primeiro modo, esse aqui o segundo modo, esse aqui o terceiro modo e assim sucessivamente, né? O que ocorre?
Quando você pega a estrutura e você faz um carregamento dinâmico agir sobre ela, a configuração deformada dela é a soma dos modos de vibrar, onde cada modo vem afetado por um fator de participação. O que eu quero dizer é o seguinte: isto que está aqui é a soma disto, mais isto, mas cada um desses itens é multiplicado por um fator de participação. E esse fator de participação é nada mais, nada menos que obtido pela solução do sistema de grau de liberdade. Ou seja, quando você pega a estrutura vibrando no seu modo de vibrar com uma frequência natural, existe um sistema massa-mola que juridicamente representa esse modo e que tem a mesma frequência dele. Eu estou falando o seguinte: a cada modo de vibrar da estrutura, você define um sistema auxiliar que permite você calcular o fator de participação. Ou seja, essa massa é a massa da estrutura? Não. É a famosa massa modal, ou massa generalizada. Isso aqui é a rigidez modal, amortecimento modal, essa é a força modal. E isso é a tal da coordenada generalizada. Isso é um desacoplamento das equações da dinâmica. Então, quando você calcula, por exemplo, a resposta dinâmica de uma estrutura, os modos participam dessa resposta com determinada relevância. Depende da frequência de excitação e da frequência natural. Então, supondo que você está fazendo o cálculo da resposta dinâmica de uma estrutura que tem flexo-torção, se você não calcular adequadamente os modos de vibrar, como a gente mencionou ainda há pouco, a resposta dinâmica também não vai corresponder à realidade física. Está claro o que nós estamos falando? E isso aí tudo é obtido, né? Como a gente mostrou naquele texto de elementos finitos, como a propriedade de ortogonalidade. Quer dizer, a cada um dos modos de vibrar, existe um sistema massa-mola que o representa, que vai dar o fator de participação, usando as propriedades de ortogonalidade que a gente estuda lá. Que vale a pena, né? A gente sempre não esquecer que os modos de vibrar eles são ortogonais entre si. O que eu quero dizer é o seguinte: podemos fazer até uma analogia, né? Se você pegar os três eixos X, Y, Z, I, J e K, é absolutamente impossível calcular um dos vetores da base como a soma dos outros dois, porque eles são ortogonais entre si. Essa é a famosa propriedade de ortogonalidade. Na linguagem do matemático, o produto escalar dá zero. Lembra nas aulas de geometria analítica e vetores? O professor chegava assim com a maior intimidade e falava: consideremos um espaço N vetorial. Como assim N vetorial? Tem N vetores da base? Eu falei: consigo enxergar 3, mas e o N? Se você olhar para uma análise modal, você vai ver uma coisa muito interessante. Se você calcular 100 modos de vibrar, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é um vetorzinho, isso aqui é um vetorzinho, isso aqui é um vetorzinho. E isso daqui é um conjunto de vetores que formam um vetorzão, digamos assim. Se você calcular 100 modos de vibrar da estrutura, é absolutamente impossível você calcular o modo 100 como a soma dos 99 anteriores. Então, dentro deste conceito, esses modos são ortogonais. E da mesma maneira que qualquer vetor do espaço tridimensional é dado pela soma dos modos, a resposta dinâmica de uma estrutura é dado pela soma dos modos, onde cada um deles vem afetado por um fator de participação. Olha só. E eles são ortogonais entre si. Ou seja, bem-vindo ao espaço N ortogonal. Quando você faz uma análise modal com 100 modos de vibrar para depois calcular a resposta dinâmica, você está num espaço sem ortogonal, digamos assim. Tá claro? Então, resumindo a história toda, é muito importante porque com a resposta dinâmica, ela depende essencialmente dos modos e do fator de participação de cada modo na resposta. Se esses modos não forem adequadamente calculados, a resposta também não vai ser. E
a condição, digamos assim, né, fundamental de tudo que nós estamos falando, está aqui, ó. A gente pegou um perfil aberto de parede fina, que necessariamente o modo de vibrar, né? Primeiro modo de vibrar é flexo torsional. Não existe isso. Um perfil de parede fina aberta, ele não consegue vibrar assim, o perfil C. Independente da ponta, aqui está o centro de massa, aqui está o centro de torção. Aí quando você vai no BIM Element, você calcula uma frequência natural e um modo totalmente diferente. E se a resposta dinâmica é obtida por superposição modal, isso aqui não serve para nada. Se você tiver que calcular a resposta dinâmica de um perfil desse tipo, né? Um trecho de uma estrutura que ali você precisa ter a isenção, digamos assim, de amplificações dinâmicas. Tá claro isso aqui? Então, resumindo a história toda, além daqueles 2 posts que nós fizemos e que recomendamos aquela literatura de 58 páginas, a dinâmica também tem implicações na flexotorção. Tá claro? Ela tem uma questão central, porque os modos de vibrar têm que ser calculados adequadamente. Ok? Obrigado, até a próxima.